E aí, pessoal, preparados para mais uma? Vamos lá então, hein? Hoje a gente vai falar do trato gastrointestinal baixo e vamos a algumas questões aí para a gente sedimentar alguns conhecimentos. Bom, primeira questão que apareceu aí para a gente no Sul São Paulo em 2023, na prova de acesso direto. Vamos ao enunciado. Assinale a alternativa que apresenta a enfermidade que não está indicada para a realização da cirurgia de Hartmann. Vamos às alternativas? Alternativa A, tumor de sigmoide obstrutivo. Alternativa B, ferimento por arma de fogo no sigmoide maior que 50% da circunferência em paciente chocado. Alternativa C, tumor de reto médio e ressecado no paciente com abdômen agudo obstrutivo. Alternativa D, diverticulite aguda do sigmoide Vinchen 3. E alternativa E, colite isquêmica, evoluindo com estenose e perfuração no ponto de Suré. Bom, vamos iniciar essa questão lembrando exatamente o que é a cirurgia de Hartmann. Bom, pessoal, Hartmann, ele descreveu essa cirurgia da primeira vez em um congresso lá na França. E ele nada mais consistia do que uma retossigmoidectomia com confecção de colostomia proximal e o fechamento do coto distal. Ou seja, o funcionamento do intestino ele seria ali através dessa colostomia, que é essa junção, né, essa comunicação do intestino com o meio externo, nesse caso da parede abdominal, e a gente fecha essa alça da porção distal, né, o que delimita ali a secção, tá bom? Vamos então às alternativas? Alternativa A, tumor de sigmoide obstrutivo. Bem, pessoal, foi exatamente esse o caso dos pacientes, dos dois pacientes que o professor Hartmann levou no congresso. Então é lógico que está indicada a cirurgia dele, né? Alternativa D, ferimento por arma de fogo no sigmoide maior que 50% da circunferência do colo, no paciente que esteja chocado. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma lesão que não é passível de uma sutura primária, né? Sem contar, lógico, ali da toda lesão térmica, que é um ferimento por arma de fogo envolve, e ainda é um paciente com instabilidade hemodinâmica, o que contraindica, sem dúvida nenhuma, a confecção de uma anastomose, né? De uma evolução aí do intestino, da reconstrução do trânsito. Então, o Hartmann está mais indicado aí, tá? Alternativa C, um tumor de reto médio que seja irressecável no paciente com abdômen agudo obstrutivo. Bem, pessoal, aqui não faz sentido nenhum a gente fazer um Hartmann, né? Vamos imaginar aqui a história? O tumor ele é irressecável, então a ideia é que eu não vou conseguir remover o tumor. Então, se eu fizesse o fechamento do coto distal acima da lesão tumoral, a gente faria uma alça fechada ali, né? E aí a gente ia criar uma área de pressão e, assim, formar uma fístula, abrir a sua sutura, o paciente ia evoluir com um abdômen agudo, uma cirurgia de urgência de novo. Então não é uma cirurgia elegível nesse momento, entendeu? Até mesmo porque é a lesão tumoral que está causando a obstrução. Então também não vai ter sentido eu não fazer essa secção, certo? Então, essa é o resultado, é a alternativa da questão, tá? Mas vamos discutir um pouquinho das outras também, tá bom? Alternativa B, diverticulite aguda do sigmoide Vinchen 3. Bom, primeira coisa, vamos lembrar aí comigo a classificação de Vinchen, tá? Vinchen 1 são os abscessos pericólicos ou no mesentério, tá? O Vinchen 2 é um abscesso à distância, pode ser pélvico, reto peritônio, tá bom? Vinchen 3 é uma peritonite purulenta difusa, generalizada, tá? E o Vinchen 4 é uma peritonite fecal generalizada. E aí, pessoal,
quando a gente pensa aí na diverticulite complicada, ou seja, os estádios 3 e 4 do Rinchen, eles exigem uma abordagem cirúrgica, né? E habitualmente o Hartmann é a escolha aí dessa abordagem, tá bom? Então, mais do que liberado para o Hartmann no paciente com diverticulite Rinchen 3. Bom, por fim, a alternativa E é colite isquêmica, evoluindo com uma estenose e perfuração no ponto do SUDEP. Primeiro, vamos falar da anatomia, né? Da irrigação do colo. O ponto do SUDEP é uma área que a irrigação é uma irrigação crítica do colo, né? Porque ela é o limite entre a irrigação das artérias dos sigmoides e a artéria retal superior. Então, para o tratamento de uma estenose com perfuração nessa região, a gente pode sim fazer a cirurgia de Hartmann para solucionar essa questão do paciente, tá bom? Então, concluindo também, lembrando todos esses conceitos, a nossa alternativa correta aí é a alternativa C, tá bom? Vamos lá, pessoal, próxima questão. Uma questão trazida aí pelo CIS São Paulo, acesso direto em 2023. Vamos ao enunciado, então. Uma paciente de 80 anos de idade, com um antecedente de AVC prévio e com dificuldade de deambulação, foi levada ao pronto-socorro por familiares devido à dor abdominal. Ela tinha também distensão e parada de eliminação de fezes. No exame, a gente estava com uma paciente desidratada, uma cruz em 4, anêmica, uma cruz em 4, e com tumoração palpável de aproximadamente 10 centímetros no hipogástrico, com sinal de Gersune positivo. Não foi permitida a realização do toque retal. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, o diagnóstico mais provável no exame indicado nesse momento. Vamos às alternativas. Alternativa A: massa abdominal a esclarecer e tomografia de abdômen pélvico. Alternativa B: pecaloma e raio-x de abdômen simples. Alternativa C: tumor de cólon, tomografia de abdômen pélvico com colonoscopia. Alternativa D: tumor ovariano e ultrassonografia de abdômen e transvaginal. E a alternativa E, que é o tumor ovariano e ressonância nuclear magnética de pelve e abdômen. Bom, vamos lembrar comigo como a gente divide aí a parede abdominal, lá da parte de topografia da parede abdominal. A gente pode fazer essa divisão basicamente em 6 partes. Vamos acompanhar na imagem. Primeiro, o hipocôndrio direito, o flanco direito, a fossa ilíaca direita. Do outro lado, a gente tem o hipocôndrio esquerdo, o flanco esquerdo e a fossa ilíaca esquerda. No centro, a gente tem o epigástrio, o mesogástrio e o hipogástrio. E o hipogástrio é exatamente o sítio dessa tumoração palpável de 10 centímetros. Bem, pessoal, vamos pensar aí no que a gente encontra aí nessa topografia, né, de órgãos. E que tem aí no hipogástrio? No hipogástrio, a gente tem a bexiga, tem o sigmoide, tem o reto, certo? Vamos lembrar mais ou menos isso? E a questão ainda diz que durante o exame físico, a gente obteve o sinal de Gersune positivo. E que raio de sinal que é esse? Quem está lembrando? Gente, Gersune é aquele sinal que é uma massa palpável moldável, com uma sensação de deslocamento, um relaxamento do paciente, que está muito relacionado com o pecaloma. Ou seja, o que você está palpando naquele momento daquela paciente são fezes. Vamos lembrar mais uma coisa? Todo paciente que tem uma hipótese diagnóstica de abdômen agudo obstrutivo, o toque retal é uma etapa crucial do seu exame físico. Então, tanto auxiliar a gente na formação da hipótese diagnóstica e, enfim, definir algumas condutas. E sabendo deste fato, a banca não ajudou a gente, não quis facilitar, disse que o paciente não permitiu esse exame.
Bom, sabendo esses conceitos básicos, aí a questão fica muito tranquila, né? A alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a alternativa B, decaloma em raio-x do abdômen simples. Que basicamente vai evidenciar o que nesse raio-x, pessoal? Aquele aspecto de miolo de pão, onde vai ter uma massa com bolhas em gás de permeio, mostrando pra gente que isso é decaloma, tá bom? É importante a gente avaliar também no raio-x se não tem pneumoperitônio, alguma coisa que ah, tenha de complicação dessa situação, tá bom? Bom, vamos a mais uma questão. Essa questão também veio do Sul São Paulo, acesso direto em 2023. Bem, vamos ao enunciado. Um homem de 62 anos de idade, sem comorbidades, foi ao consultório e levou consigo uma ultrassonografia com um laudo compatível com colelitíase, com um cálculo de 2 centímetros. Ele tinha uma queixa de alteração de hábito intestinal, empachamento, dor em todo o abdômen e sangramento nas fezes intermitente. Então, sangramento nas fezes intermitente. O exame abdominal, sem alterações. O exame proctológico tinha uma hemorroida grau 1. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada neste momento. Vamos às alternativas? Alternativa A. Indicar colecistectomia e posteriormente hemorroidectomia. Alternativa B. Indicar colecistectomia e tratar clinicamente a doença hemorroidária. Alternativa C. Indicar hemorroidectomia e posteriormente colecistectomia. Alternativa D. Tratar clinicamente a doença hemorroidária. Prosseguir a investigação com uma tomografia de abdômen total e, caso a tomografia seja normal, indicar uma colecistectomia. E alternativa E, prosseguir a investigação com endoscopia digestiva alta e colonoscopia e tratar clinicamente a doença hemorroidada. Bom, pessoal, nessa questão, vemos que a banca procura confundir um pouco a gente com várias informações sobre o quadro clínico do paciente. E que habitualmente vai chegar desse jeito para a gente mesmo, viu? E a nossa função, como médico, entender o que da história clínica do paciente vai ser a prioridade para esse tratamento, tá? Vamos pensar comigo, então, quem tem prioridade? Um paciente que é idoso, com mudança de hábito intestinal, dor abdominal, sangramento em fezes. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse caso é neoplasia no colo, né? Então a gente tem que investigar isso. Ah, Elbert, mas o sangramento não pode ser só da doença hemorroidária? Pode, claro que pode, né? E até por isso a gente tem que tratar essa doença também hemorroidária, não tem nenhuma questão. Mas nesse contexto de alteração de hábito intestinal, sangramento nas fezes, e aí a doença hemorroidária, a gente pode pensar, inclusive, que alguma coisa que esteja ali no intestino do paciente esteja aumentando a pressão abdominal, inclusive para provocar essa doença hemorroidária, né? E será que esse aumento da pressão abdominal que pode ser por um esforço que o paciente esteja fazendo, não é por uma barreira mecânica? E será que essa barreira mecânica não é um câncer? Então, pessoal, dá para tratar só a doença hemorroidária? Não, não dá para tratar só a doença hemorroidária, tá bom? Então a gente vai lembrar aqui que essas pessoas com mais de 50 anos, a Organização Mundial de Saúde já preconiza o rastreio do câncer de colo, tá? Que pode ser com pesquisa de sangue oculto nas fezes ou ainda uma colonoscopia. Esse paciente que já tem sangue vivo nas fezes, aliás, vamos lembrar como a gente chama isso? Sangue vivo nas fezes, misturado nas fezes, a gente chama no mediquês de hematoquesia. Perfeito. Então, a pesquisa de sangue oculto das fezes vai vir positivo. Então, não vai adiantar muito para a gente nesse momento. Então, a gente precisa prosseguir a investigação com exames endoscópicos, tá bom? Pessoal, pense no tudo isso que a gente falou, a melhor resposta é a alternativa E.
tá? Prosseguir a investigação com endoscopia digestiva alta e colonoscopia e tratar clinicamente a doença hemorroidária. E assim, só para deixar uma coisinha, né, na nossa cabeça, se a gente for lembrar lá dos critérios de indicação de colestectomia em pacientes terem assintomático, os cálculos acima de 2 centímetros também entram, tá bom? Como critério de indicação da cirurgia. Mas não vamos brigar com a questão, tá bom? No momento que mais chama atenção realmente é a alteração do hábito intestinal, é o surgimento da doença hemorroidária, é o sangramento, vamos assinalar a questão, a alternativa correta aí e acertar mais essa. Bom, próxima questão, essa questão foi apresentada aí pra gente no, na prova de acesso direto da USP, agora de 2024. Vamos ao enunciado. Mulher, 69 anos, refere estar há 7 dias sem evacuar, com dor em cólicas e aumento do volume abdominal. Nega vômitos, refere ser constipado. O hábito intestinal habitual era de evacuações a cada 4 dias com uso de laxativo no último ano. Passou a necessitar de lavagens intestinais esporádicas e tem diagnóstico de doença de Chagas com miocardiopatia e arritmia controlada com medicamentos. Ao exame físico, encontra-se em bom estado geral, desidratada, a frequência cardíaca de 80, a pressão arterial de 120 por 80, o abdômen estava com uma distensão importante, dolorosa palpação profunda, sem sinais de irritação peritoneal, e o toque retal sem pés. Exames laboratoriais tinham HB, né, uma hemoglobina de 11,7, o HT hematócrito de 35%, os leucócitos de 9.419, sem desvio, PCR, a proteína C reativa, de 17, a creatinina de 1,1, uma ureia de 39 e a tomografia é apresentado a seguir. Vamos aproveitar essa questão para primeiro a gente lembrar do exame físico abdominal, tá bom? No exame físico abdominal, pessoal, a gente sempre inicia com a inspeção estática. Nesse momento, a gente vai avaliar abaulamento, cicatriz, alterações de pele, tá bom? Depois da inspeção estática, a gente vai então para a inspeção dinâmica. E nesse momento, a gente vai buscar com as manobras abaulamentos, né? Buscando hérnias, por exemplo, tá? Nessa paciente, ela mostrou uma distensão abdominal. Já nesse momento, a gente já consegue evidenciar isso, tá bom? Então, depois da inspeção, a gente vai para a ausculta e iremos avaliar basicamente os níveis aéreos. Nesse caso, uma paciente com uma obstrução intestinal, a gente espera que o início, no começo do quadro, né, a gente tenha os ruídos aumentados, ou seja, os ruídos de luta, certo? Depois da ausculta, a gente passa à percussão. Ao percutir essa paciente, a gente espera encontrar um abdômen hipertimpânico, né? E por fim, chegamos à palpação, né? Então, vamos palpar todos os quadrantes do abdômen e, na sequência, passar para as manobras especiais, como a descompressão brusca, por exemplo, que deu negativa nesse caso, tá? Avaliando aí os exames laboratoriais dessa paciente, vemos que ela apresenta uma elevação aí do PCR e que indica um status inflamatório, tá? No exame de imagem, vemos essa primeira imagem que a bancada disponibilizou, que é um scout da tomografia, né? Então, é como se fosse um raio-x de abdômen simples, deitado, que já mostra pra gente o sinal do grão de café. E que é muito típica de qual doença, pessoal? Lembra comigo? Aliás, o enunciado também dá uma dica, hein? Que a paciente tem doença de Chagas. Bom, quem falou aí volvo de sigmoide, com certeza acertou. Aí, as imagens do corte tomográfico não mostraram, por exemplo, grandes quantidades de líquido livre, pinhão peritônio. Bom, sendo assim, temos um volvo de sigmoide sem essas complicações, tá bom? Vamos às alternativas, então? Considerando-se a principal hipótese, assinale
a melhor conduta neste momento? Alternativa A, colonoscopia. Alternativa B, lavagem intestinal. Alternativa C, colectomia total com endostomia. E alternativa D, colectomia esquerda com anastomose. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tenta no paciente com um volvo de intestino, não um volvo de sigmoide, é a descompressão com colonoscopia, tá bom? Se realmente não tem nenhum tipo de complicação, a primeira coisa e a conduta neste momento é a colonoscopia alternativa A. Tá bom, vamos a essa próxima questão que ela apareceu para a gente aí no, no exame da LUFO de 2015, de acesso direto. Vamos ao enunciado dessa questão. Tiago, 16 anos, procurou o serviço de urgência referindo eliminação de sangue vivo pelo reto em 3 ocasiões nas últimas 24 horas. Ele está em bom estado geral, não usa medicações, refere episódios semelhantes há 1 ano. E ele realizou uma endoscopia digestiva alta e colonoscopia que estavam normais. Então, ficou rotulado como um paciente portador de doença hemorroidária, hemorroides. O seu exame físico geral era normal. O abdômen normotenso, indolor e sem massas palpáveis. Ele não tinha hemorroida e o sangramento continuava. O hematócrito dele nos exames laboratoriais era de 32. Diante deste caso, qual deve ser a causa mais provável do seu sangramento? Vamos então aí às alternativas. Alternativa A, divertículo de Meckel. Alternativa B, angiodisplasia. Alternativa C, pólipo juvenil. Alternativa D, doença de Crohn. Alternativa E, colite ulcerativa. Bem, vamos lembrar aqui, pessoal, quais são as principais causas de hemorragia digestiva baixa em adultos. Em adultos, primeiro a doença diverticular dos cólons, depois a angiodisplasia e o câncer. Mas, pessoal, o Tiago não é um adulto. O Tiago ainda é uma criança, um pré-adolescente ali, um adolescente. Nesse caso, para essas crianças, esses adultos jovens, o divertículo de Meckel é a principal causa de hemorragia digestiva baixa. Lembram, gente, o que é o divertículo de Meckel? Ele é uma saculação congênita localizada na borda antimesentérica do íleo. Bom, mas se a gente não lembrasse dessa informação, né? Não lembro o que é divertículo de Meckel. Ou não lembro que essa é a principal causa. Vamos tentar variar as alternativas. Bom, angiodisplasia. Angiodisplasia é uma malformação vascular que é caracterizada por uma ectasia e ela é mais frequente no cólon. Então, a colonoscopia mostraria pra gente essa angiodisplasia, certo? E ele fez uma colonoscopia e uma endoscopia que estavam normais. Vamos ao próximo. Pólipo juvenil. Pólipo juvenil, pessoal, é uma afecção rara, né? Ela tem uma origem genética, que faz parte lá das poliposes amatomatosas familiares, que é caracterizada pelo surgimento de 10 ou mais pólipos, principalmente no colo, e é bem raro, né? E, pessoal, por ser raro, ela não deve ser a principal causa de hemorragia digestiva, certo? Não faz sentido. Bem, doença de Crohn e colite ulcerativa. São as doenças inflamatórias intestinais, né? Elas podem sangrar sim, mas uma colonoscopia conseguiria avaliar basicamente aí se houve acometimento do cólon ou não, né? Já que 95% das hemorragias digestivas baixas vem do colo. Então, mas a doença de Crohn às vezes pode acontecer em outros sítios, né? Do trato gastrointestinal. Sim, pessoal, mas quando se trata de hemorragia digestiva baixa, maior possibilidade, daí tá perguntando aqui, qual é a maior chance, né?
vem do colo, tá bom? Bem, pensando nisso, não fica muito difícil, né? A gente chegaria facilmente aí na alternativa A, divertículo de Mepler. Vamos lá, pessoal, a última questão, então. Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que a doença de Crohn pode ser confundida com a retocolite. Bem, vamos às alternativas. Alternativa A: doença de Crohn acometendo o trato digestivo alto. Alternativa B: doença de Crohn com fístulas enterocutâneas. Alternativa C: doença de Crohn pancolônica. Alternativa D: doença de Crohn com abscessos e fístula perianal. E a alternativa E: doença de Crohn com fístulas enteroentéricas. Bem, vamos lembrar, assim, rapidamente de algumas coisas que a gente poderia diferenciar aí a doença de Crohn da retocolite, tá? E para ajudar a gente a resolver essa questão especificamente. A primeira grande diferença entre essas duas afecções aí é quanto à localização. Enquanto a doença de Crohn pode acometer todo o trato gastrointestinal, a retocolite ulcerativa se limita ao cólon e o reto, tá bom? A doença de Crohn, pessoal, ela tem um acometimento mais transmural, ou seja, ela tende a gerar mais fístulas, enquanto a retocolite ulcerativa é mais superficial, tá? Sendo assim, vamos avaliar ali as alternativas da questão de novo. Doença de Crohn acometendo o trato digestivo alto? Não, né, pessoal? Acabei de falar. A retocolite ulcerativa não acomete só o trato digestivo alto. Então, elas não podem se confundir nessa situação, tá? Doença de Crohn com fístula enterocutâneas. Lembra, fístula está mais relacionado à doença de Crohn mesmo. Então, a gente não confunde muito com retocolite, tá? Alternativa C: a doença de Crohn pancolônica. Poxa, é essa, né, pessoal? É uma doença de Crohn que acomete todo o colo. Lembrando que a retocolite ulcerativa ela é de lesão contínua, né? Então, uma doença de Crohn que acomete todo o colo de forma contínua pode também confundir a gente aí se é uma doença de Crohn ou não, ou é uma retocolite, tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C, doença de Crohn pancolônica. Bom, pessoal, foi isso. Depois dessa discussão das questões, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante, aprofundem os conhecimentos e vamos lá. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.